Boa noite, Fel. Não tão bom assim, né? O Corinthians acabou perdendo para o Red Bull Bragantino na retomada do Campeonato Brasileiro, né? Que tinha sido paralisado por conta do Super Mundial de Clubes aí, né? A Copa do Mundo de Clubes, onde o Chelsea se sagrou campeão por 3-0 hoje em cima do PSG, né? E, cara, o Corinthians voltou a jogar hoje contra o Bragantino, né? Mais de um mês sem o Corinthians, aí a gente pensa, a gente vai voltar melhor, com uma vitória? Não. A gente volta sendo assaltado com gols perdidos, que é papo de loucura, e no final sendo castigado porque a bola pune, né? Quem não faz, toma. Então hoje nós vamos analisar Corinthians 1, Bragantino 2, um jogo onde o Corinthians merecia ter ganho esse jogo, pelo futebol que apresentou na maior parte do segundo tempo, só que com as chances inacreditáveis que perdemos, a bola nos puniu no último lance do jogo, tá certo? Eu sou o Bruno, você está na Central SCP, então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, né? Que tem vídeo sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians, tá certo? Agora bora para nossa análise, fiel. Fiel, você quer garantir um modo do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui com eles, cara. E os preços são a partir de R$ 186, cara. R$ 186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você garante 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Hoje o Corinthians foi a campo no seu famoso losango, né? O 4-3-1-2, que é o Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, porque o Ramalho está suspenso, o Kaká, Matheus Bidu, onde o Ilhério hoje ficou no banco, e o nosso meio campo era Ranieri, Martínez pela esquerda, Carille pela direita, Garro centralizado, né? E a nossa dupla de atacantes, né? Hoje era Memphis pela esquerda, Romero pela direita, mas às vezes eles ficavam se alternando entre as posições, né? E esse foi o Corinthians de Dorival Júnior. O Michael sentiu incômodo nessa semana, então por isso ele foi poupado e não foi o titular hoje, né? Estava fora dos relacionados. E o Hector Hernandes também sentiu incômodo e foi cortado também do banco, né? E o Corinthians foi a campo com esse time que eu acabei de falar. E como foi o jogo? O Corinthians, né, vamos recapitular. O Corinthians do primeiro semestre era um time de transição lenta, né, troca de passes muito lenta, não tinha muito volume de jogo, não sabia o que fazer com a bola, era um time que não tinha muita inteligência, muito entrosamento, e esses são os erros que o Dorival tinha que corrigir, né, que tem que aprimorar, é fazer o time ter uma transição de bola mais rápida, que é fazer passes mais rápidos, mas passes efetivos rapidamente, saber tocar a bola em momentos oportunos, ter mais entrosamento no time para saber aonde os jogadores estão posicionados em campo para já fazer passes rápidos, como se fosse um tic-tac assim. Né? O Dorival tinha que corrigir isso e corrigir a zaga que vinha falhando muito. Né? Foram 15 dias de férias para os jogadores e os outros 15 dias treinando. E o que a gente viu hoje? Hoje a gente viu o Corinthians um pouquinho mais rápido na transição de bola. Não é, nossa, o Corinthians mudou. Não. Você vê que está caminhando, você vê que está engatinhando para tentar fazer uma saída de bola mais rápida, né? Ter uma transição mais rápida para o ataque. Né? Hoje o time do Corinthians trocou muito mais passes. Só que a gente errou muitos passes bobos, né? Passes assim de meio metro a gente errou. Porque até o time, né, o elenco se acostumar a demorar, né? E cara, assim, o Corinthians no primeiro tempo vinha fazendo um jogo equilibrado com o Bragantino, né? O jogo estava bem aberto, o Bragantino às vezes atacava e às vezes o Corinthians também atacava, então estava equilibrado o jogo. Né? A gente perdeu uma chance, só que isso foi depois do pênalti, né? E teve o lance do pênalti, que é muito polêmico. Eu não marcaria pênalti, teve o lance
parecido inclusive na Copa do Mundo de Clubes, né, do Nuno Mendes no Thomas Müller, entre PSG e Bayern de Munique, onde o Nuno Mendes levantou o pé para tirar a bola junto com o Müller, o juiz em campo marcou, mas o VAR chamou para revisar e acabou anulando o pênalti. Dessa vez foi ao contrário, o juiz não viu pênalti e o VAR chamou para rever e deu pênalti. É o futebol brasileiro, meus amigos. Esse árbitro já é um árbitro que eu não gosto, um árbitro que desde o começo do jogo picotava o jogo, dava muita falta, o jogo ficava muito com a bola parada por conta desse árbitro, que sempre marcava faltas dessas, tanto pro Bragantino e tanto pro Corinthians, e ele resolveu presentear o Bragantino com esse pênalti que não foi. Porque o que acontece? O Kaká não trisca literalmente no jogador do Bragantino, e não teve muita força de impacto para fazer com que o cara caísse na área. Então, é um pênalti arranjado, né? O Bragantino não tem culpa disso, é a culpa da arbitragem que mais uma vez prejudicou o Corinthians. O que ele já vem fazendo há muito tempo é prejudicar o Corinthians. E hoje, mais uma vez, somos prejudicados. Gol, acho que do Eduardo Sacha. E aí o Corinthians começa a ser superior a partir do gol que leva do Bragantino. O Bragantino faz uma postura mais defensiva, o Corinthians começa a atacar mais, né? Tanto que teve algumas oportunidades ali, né? Teve um chute do Bidu que o goleiro espalmou, tá certo? E no primeiro tempo, quase no final do jogo, teve um lance onde o Memphis recuperou a bola e deixou o José Martínez na cara do gol, e o José Martínez acabou chutando em cima do goleiro, tá certo? Então é isso. Segundo tempo, o Corinthians volta melhor, o Bragantino com a mesma postura defensiva de retrancar, né? Até que o Memphis dá um chute, o goleiro pega assim, né? Teve também o lance do Romero e do Garro, né? Que o Garro tentou chutar, mas não acaba chegando na bola. E o Romero, que tinha totais condições de fazer o gol, acaba chutando para fora. Esse é o nosso atacante. O time do Corinthians hoje precisa de reforços urgentemente. Precisa de um Carlos Vinícius da vida, só que a diretoria vai deixar ele de lado porque quer contratar atacantes de beirada. Só que a gente não acha esses atacantes de beirada no mercado. É muito difícil, né? Tá sendo muito difícil pro Corinthians achar alguém que preste pro nível do Corinthians nesse mercado da bola. Tá muito difícil realmente. O Carlos Vinícius ficou escanteado porque ele é um perfil de centroavante e temos o Hector, o Romero que às vezes faz, né? Então a diretoria deixou ele escanteado. Eu traria logo ele, senão ele vai para outro time e começa a arrebentar, né? Como a gente sabe que funciona assim, né? Enfim. Depois disso, teve o lance do escanteio, o Memphis cobrou, né? Alguém cabeceou, né? A zaga do Bragantino tirou, mas no rebote o Kaká fez o gol 1-1 com o Bragantino. O Corinthians, nessa altura do jogo, já merecia o empate por estar jogando muito melhor que o Bragantino, pressionando mais, tá certo? Conseguindo atacar mais o Bragantino, que estava totalmente defensivo, né? E uma coisa que o Corinthians sofreu, que eu esqueci de comentar, é na saída de bola, porque o Bragantino é um time que tem a marcação-pressão, então eles sempre pressionam a área adversária, né? A saída de bola do adversário. É como se fosse o Flamengo, que vive pressionando a sua saída de bola, só que hoje era o Bragantino. E o Corinthians às vezes se embananava nessa saída de bola por conta da marcação-pressão que o Bragantino fazia, né? Depois eles recuaram, porque fizeram um gol e também ninguém aguenta fazer a marcação-pressão por 90 minutos. Mas o Corinthians sofreu para sair jogando nesse estilo de formação, algo que o Dorival tem que aprimorar nos jogadores, né? Porque vai ter certos times que a gente vai jogar contra essa marcação-pressão em cima da gente. Então a gente tem que saber lidar com ela. Mas enfim, depois do gol, o Corinthians continuou atacando mais. O jogo começou a ficar um pouquinho equilibrado, só que ainda era o Corinthians mais no ataque do que o Bragantino. O Bragantino, ele começava a se contra-atacar. O Bragantino usava muito contra-ataque, enquanto o Corinthians ficava com maior tempo a posse de bola. Então assim, teve o lance também do Garro, onde o Memphis recupera a bola acaba sobrando. Aí o Garro entra com ela dentro da área adversária e chuta a bola, acaba acertando o travessão. Um outro lance que, assim, não pode perder esses gols, né? Aí já tivemos o quê? O Romero perdeu aquele gol debaixo da trave, o José Martínez perdeu o gol e o Garro perdeu. Não satisfeito, o Garro acha o Romero num lindo cruzamento, porque o Garro é muito efetivo nesse meio campo do Corinthians. Quem pensa é Garro, Caride e Memphis. É os únicos que pensam no Corinthians, porque o resto não tem o cérebro deles, né?
O Garro acha o Romero corta o zagueiro, tem o Memphis sozinho aqui, ó. Se o Romero toca no Memphis, o Memphis faria o gol sem goleiro. Porque o goleiro já estava em cima do Romero para tentar bloquear, né, a sua visão. Então, se ele tocasse no Memphis, o Memphis ia fazer o gol só com o zagueiro ali. E ele ia acertar o gol, obviamente. Só que não. O Romero arrumou para a esquerda e chutou em cima do goleiro. E aí que falta o tal do companheirismo. Eu vi, gente... Não, eu vou deixar para falar do Memphis individualmente. Enfim, depois disso, o Corinthians ficou martelando. O Corinthians diminuiu também o ataque, porque entrou o Rian Gustavo e o Thales Magno no lugar do Caride e do Ranieri. Então você perde um pouco do ataque por conta da saída do Caride, né? O Ranieri é mais defensivo, então o Rian faz sentido, mas como você coloca o Thales, que não é tão inteligente como o Caride, é complicado, né? Depois disso o jogo começou a ficar mais equilibrado, mas mesmo assim o Corinthians tinha mais a posse de bola e tentava atacar mais. E no último lance do jogo, também teve a falta perigosa do Memphis, que bateu em cima do goleiro. E no último lance do jogo, o Gustavo Henrique cede um escanteio que não era para ceder. E acaba sendo o gol da vitória do Bragantino, né? Não rebate ali, bate no travessão, sobra, faz o gol. E a bola pune, né? Quem não faz toma é a lei do futebol que a gente conhece que, sabe, alguém vai vencer. Se você teve todas as chances e não fez a bola, vai punir. E ela puniu hoje de novo, mas parece que é uma divindade isso, né? 2-0 pro Bragantino em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. E cara, o Dorival vai ter muito trabalho nesse Corinthians ainda. Precisa de reforços, é claro que os reforços fazem falta. A gente ter um elenco, né, o banco qualificado iria ajudar muito, né? Você olha pro banco, tem Guinegão, Kaique, Hector, enfim, Rian Gustavo, isso acaba desanimando. Isso é fato. Mas enfim, galera, falando individualmente hoje de cada atleta, vamos lá. Hugo Souza foi decente, normal, atuação normal. Mateuzinho, normal. Gustavo Henrique, normal. Kaká fez o gol. Eu nem vou botar a culpa nele do pênalti, porque eu acho que não foi. Eu acho que o Kaká hoje fez uma boa partida, vou colocar boa partida por conta do gol. Tá certo? Porque ele é muito inseguro, mas porque ele fez o gol e eu não boto a culpa dele no pênalti, eu vou colocar como uma boa partida. Bidu fez uma partida decente até. Ranieri, decente pra baixo. José Martínez, uma partida decente. Carídio, decente. O Garro fez uma partida boa. Boa atuação do Garro. Errou aquele gol? Errou. Mas ele deixou os copeiros na cara do gol. É o cérebro desse time, o Garro também, junto com o Carídio e com o Memphis. O cara que pensa, é o cara que você não pode dar espaço porque ele tem a arma de mandar um chute de longe. É um cara que se você deixar um espaço ele consegue criar uma boa ação para você tentar finalizar no gol. E esse é o Garro, nosso número 8. Romero é raçudo, é ídolo. Só que, gente, em qualidade, em rapidez, não dá. Teve um lance que o Garro deixou o Romero em uma bola para ele correr e ele perdeu na corrida pro zagueiro. O Romero não é mais rápido, não tem muita habilidade. Ele já não tinha muita habilidade na primeira passagem, mas ele era muito raçudo, né? Enfim. E o Romero hoje foi um dos piores da partida em questão de ser efetivo. Porque em questão de se doar, de dar raça, de dar carrinho, de fazer isso, ele é bom. Só que na questão de ser efetivo para fazer o gol, de dar um passe legal, disso e aquilo, ele não é. Então hoje o Romero foi um dos piores da partida. E agora eu vou chegar no ponto do Memphis. Eu vi muita gente falando, o Memphis jogou mal, o Memphis não é aquele Memphis e tal. O Memphis não fez uma atuação de Memphis, que a gente espera do Memphis. Ele não fez essa atuação que você fala, uau, é o Memphis. Não, ele fez uma atuação boa. Por quê? Ele é um dos únicos que deixou 2 vezes o copeiro na cara do gol, deixou o Garro, que ele roubou a bola, e o Garro foi no travessão, roubou a bola e deixou o José na cara do gol. Tá certo? Então, vamos lembrar disso. Mesmo ele não estando no seu prime, né, na sua melhor versão, o Memphis ainda consegue ser um jogador que nos ajuda muito. Eu duvido que você vai ver o Romero fazendo o que ele faz. Deixar um companheiro na cara do gol,
tentar chutar e quase ser gol. É muito difícil você ver alguém fazendo isso no Corinthians. Eu vi o pessoal falar que é reforço ele ficar fora do próximo jogo porque tomou aquele amarelo, né, que vai ser contra o Ceará. Gente, é loucura. O Memphis hoje é o nosso principal atacante, porque o Yuri ainda tá se recuperando. Eu acho que o Yuri volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Aí ele vai voltar 100%. Só que fato é que sem o Memphis contra o Ceará, a gente vai estar ferrado. O Romero, tanto faz, mas o Memphis, que é um dos nossos atacantes que mais passa, que tenta sempre achar alguma coisa, ficar sem ele vai ser muito difícil. Tá certo? Eu sei que a gente não quer ver só essa atuação do Memphis, a gente quer ver um Memphis muito superior. Só que hoje o Memphis não foi tão mal como estão falando. Hoje o Corinthians não foi mal. A questão é que a gente pecou nas coisas cruciais. A gente pecou na finalização, a gente pecou em ceder um escanteio bobo pro Bragantino, a gente pecou nisso. Em coisas bestas que fariam muita diferença. Hoje, se o Romero acerta as duas chances que tem, o Galo acerta, hoje seria uns 4-1 pro Corinthians. Tranquilo. A gente ia falar que é uma goleada. Só que como a gente perdeu esses gols fáceis, né? E acabamos cedendo um gol besta pro nosso adversário, vai passar a impressão de que a gente jogou mal. Só que não é verdade. O Corinthians não jogou tão mal. O Corinthians jogou melhor que o Bragantino. A questão é que teve um pênalti fantasma e que a gente cedeu um gol de escanteio que não era para ter se o Gustavo Henrique não isolasse a bola daquele jeito. E se o Galo e o Romero não perdessem aqueles gols. É simples. O futebol às vezes é resultado. Sim, o futebol é resultado. Só que a gente tem que avaliar o contexto. O Corinthians era muito merecedor de vencer o Bragantino. Ponto. Só que não venceu. E, cara, bola pra frente agora, infelizmente, né? Pô, hoje é meu aniversário. O Corinthians acabou perdendo no meu aniversário. O Thales Magno foi decente. Rian Gustavo não faz nem cheira. Andileri, então no final do jogo não tem muito o que opinar. Igual o Guinegão, que ele tomou um cartão, mas também nem tem como opinar. Mas eu fiquei muito bravo com o juiz, principalmente, com as chances perdidas que o Corinthians teve. Mas enfim, show. Comente aqui o que você achou desse jogo. Até o próximo pós-jogo, né? Que vai ser contra o Ceará pelo Brasileirão. É nóis e obrigado por assistir até aqui.